Quanto mais oração, mais ligado nós estamos ao Senhor, né? Vamos falar com o nosso Deus então, em intimidade com Ele. Senhor Deus e Pai, foi lido um pequeno texto desse versículo como a introdução da mensagem dessa noite. De nada vai adiantar eu pregar se esse povo não estiver ligado na tua unção, Senhor, no teu poder, pelo teu Espírito. O que eu peço é que ninguém seja distraído, que o inimigo não tenha a sagacidade e a astúcia de vir roubar essa semente que o Senhor está semeando em cada coração. Para isso eu peço aqui o Senhor envie uma unção sobre cada mente, sobre cada coração, para que toda seta que o inimigo tenha lançado sobre eles não prevaleça, pois a tua palavra é fiel e verdadeira quando diz que jamais as trevas prevalecerão contra a luz. Então eu creio, Senhor, no nome de teu Filho Jesus, que a tua unção está sobre todo ouvinte essa noite, sobre o pregador e sobre tudo que ocorrer aqui, única e exclusivamente para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Deus já aprovou ou não aprovou o seu amor por nós? Você crê nisso? Já aprovou, né? Vamos voltar na carta aos Romanos de novo? Falei voltar porque nós abrimos o louvor, né, com Romanos. Aqueles que estão no vídeo não viram, mas nós abrimos com Romanos. Então por isso que estou pedindo para a igreja voltar em Romanos. Mas aqueles que ainda começaram a ouvir depois, a ministração após a gravação, obviamente é a primeira vez que está indo em Romanos. Nós não vamos no capítulo 8 como nós fizemos antes do louvor, vamos no capítulo 5. Então, carta aos Romanos, onde está justamente registrado que Deus prova o seu amor para conosco. Então, quando vocês disseram, sim, amém, Deus já provou o seu amor por nós. Então, a Bíblia deixou bem claro, a palavra de Deus está registrado esse fato. Romanos 5, versículo de número 8 também, olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda de que forma? Pecadores. Olha aí, amado, que coisa, né? Ainda nós éramos pecadores, ou seja, ainda somos ainda, né? Mas Ele prova o seu amor quando manda o seu Filho para morrer na cruz por nós pecadores. Então a Bíblia deixa bem claro isso em Romanos 5. Agora Jesus, o Filho, vamos falar da Trindade. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Está em João 16, perdão, João 3,16, isso, amém? João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que viesse ao mundo e salvasse, né? Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então nós vimos o amor do Pai, já provado em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e está registrado bem claramente isso, que Deus prova o seu amor para conosco quando entregou o seu Filho, né, para morrer a nossa morte, e vivemos a vida dele. E Jesus também provou o seu amor por nós? Amém, igreja? Vamos fazer um intercâmbio aí? Amém? Então, glórias a Deus, Jesus morreu por nós, então ele já provou o seu amor por nós também. Esse registro está em João 15, quando ele mesmo, Evangelho de João, capítulo 15, o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus, antes de dar a sua vida na cruz, deixou isso revelado. Veja o versículo de número 13 do capítulo 15. Estamos juntos aí? Jesus está dizendo, olha aqui, ó, ninguém tem amor maior do que esse. Por que ele fala isso? Porque um versículo anterior, ele estava exigindo dos seus discípulos que amassem uns aos outros, como ele vos amou. Olha o versículo anterior, meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então ele vai dizer aqui agora, ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida a alguém, ou seja, de dar a alguém a sua própria vida, pelos seus amigos. Olha que coisa, hein? A Bíblia diz que nós éramos pecadores, e o pecado é inimigo de Deus. Então Deus nos amou ainda quando nós éramos inimigos dele, amém, igreja? E Jesus então agora, já na nova aliança, que ele já está ali dando as suas palavras finais, já está revelando o que vai acontecer a ele, então ele vai dizer, olha, eu vou resgatar vocês para o meu Pai, vou criar um novo e vivo caminho, um acesso direto ao meu Pai, e ele vai nos chamar de filhos, e vocês podem chamá-lo de Pai, porque o Espírito, meu Pai, o meu Espírito estará sobre vós, amém? E vai testificar de tudo isso. E aqui em João 15, versículo 13, ele deixa bem claro, ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então aqui, veja no versículo 15, que ele diz, olha, já não vos chamarei servos, olha, não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu procuro chamá-los de amigo, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Diga glórias a Deus. Então, o Pai amou-nos de tal maneira que deu o seu único Filho para que morresse por nós, para salvar-nos.
O Jesus, o Filho, ele veio ao mundo justamente para cumprir essa missão, que você vai saber daqui a pouco, durante a explanação, sobre o sangue dele. Mas ele veio fazer isso com muito amor. Então ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ele vai então e ensina: vocês não eram meus amigos, vocês eram inimigos por causa do pecado original, mas agora eu religo vocês ao meu Pai, e vocês podem chegar a Ele, e eu vos chamo agora, a partir de agora, de amigos. Diga glórias a Deus por isso. Eu vou convidar você comigo lá em Romanos, no capítulo de número 8, porque vamos falar do Espírito Santo um pouquinho. Falamos do Pai, falamos do Filho, louvamos inclusive no louvor da abertura, né? O Espírito Santo habita em nós, ele está em nós. Mas Romanos 8 deixa isso muito mais claro ainda, embora o próprio Senhor Jesus já tinha dito isso em João 14 ou 15, se não me engano, não importa onde, João 15 ou 16, 14. Ele fala ali que haveria de vir o outro Consolador, né, que nós não ficaríamos órfãos. E ali entre o 14 e o 16 de João, ele vai falar grandes coisas sobre o Espírito Santo, que vai habitar em nós para sempre, vai nos ensinar todas as coisas que Jesus falou. Ele tem feito isso, eu não tenho, né, mas... Então, o Pai amou, o Filho amou, e o Espírito Santo nos ama, porque ele habita em nós. Ele nos ama. O Pai amou no gesto que fez, o Filho amou no gesto que fez, e continua nos amando através do seu Espírito que habita em nós. Então, veja que o Espírito Santo tem que suportar. Você já parou para pensar quantas coisas você hoje fez de ter ofendido a Deus? Se eu for enumerar aqui, acho que eu perco a conta. Porque nós pecamos toda hora, amados. Pecamos no pensar, no agir, no falar, né? Pecamos na omissão, às vezes. Enfim, pecamos de várias maneiras. Não existe para Deus o pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. O pecado separa-nos de Deus. Então, não existe essa questão de meio pecado ou pecado grande. Pecado é pecado sempre, assim como um ladrão que rouba uma agulha ou rouba um banco, $1 milhão de dólares, ele é ladrão. O nome é só o que dá, ladrão. Então nós temos que entender isso. E graças a esse sangue precioso que o Pai permitiu que o Filho derramasse na cruz por nós, e nos testifica isso tudo através do seu Espírito que habita em nós, é que nós temos acesso à glória eterna. Enquanto estamos nesse corpo aqui, estamos protegidos pelo poder da unção de Deus. Quando saímos dele, já estamos na glória com o nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Então, vamos abrir de novo a Bíblia Sagrada lá. Eu li que vocês fossem em Romanos 8, né? Aqui o ventinho mexeu, mas eu volto lá. Romanos 8, versículo de número 26, quando diz assim: da mesma maneira também o Espírito Santo. Eu costumo ler o Espírito Santo, embora não vai estar na sua Bíblia o Espírito Santo, porque eu vou explicar por quê. Se eu falar só Espírito, vocês não sabem de que Espírito estou falando. Existe o Espírito com letra minúscula, que é o Espírito do homem, né? É o Espírito maligno também. Existe o Espírito com letra maiúscula na Bíblia para diferenciar o Espírito que é de Deus e o Espírito que é do homem ou maligno, né? Então aqui está falando do Espírito Santo, tá? Da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Algumas traduções vão dizer, não sabemos nem como orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga glórias a Deus. Olha aí. Então está aí, ó. O Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, né, e provou, dando o seu Filho para nós, para que ele morresse a nossa morte e vivêssemos a vida dele. O Filho provou o seu amor, morrendo por nós, naquela cruz, naquela morte mais horrível, uma morte, pior morte que poderia existir, foi a de Jesus Cristo. É uma morte, uma tortura aquilo é uma morte horrível, uma morte lenta e horrível. Ninguém foi pregado na cruz, ele foi pregado. E dele foi pior do que os demais. Os outros eram amarrados, o dele era pregado. Então, amados, é coisa tremenda o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos suporta, nos tolera, né? E fica intercedendo por nós o tempo todo, ali gemendo com gemidos inexprimíveis. Isso tudo, amados, porque existe uma aliança, um acordo que Deus fez, um pacto que Deus fez com o ser humano. Sabia disso? Deus, quando criou o homem, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E nós sabemos que por causa do primeiro homem, né, o pecado entrou no mundo e contaminou todos os homens. Então nós nascemos debaixo de um jugo, de uma contaminação que houve lá na origem do primeiro casal. Contudo, Deus proveu a sua infinita justiça que, já que o pecado entrou no mundo por um homem, teria que sair por um homem. Então ele se fez homem, ele enviou o seu Filho para se tornar homem na terra,
nascido da mulher, como nasceu de uma virgem, a Maria, e ali então ele cresceu como homem. Tanto é que você vê poucas passagens que falam da infância de Jesus, porque o ministério dele tinha que haver a humanidade em Jesus, tinha que ser mostrado, tinha que ficar registrado, pelo menos para aquele povo da época, que ele era um ser humano. Senão o pessoal, né? E assim também nós podemos ver que o ministério de Jesus começou com 30 anos de idade. Até então ele foi filho, ele foi um excelente auxiliar do pai, substituto do pai, quando o pai falece, o pai terreno, que adotou ele, que é José. Acho que você conhece bem a história, né? Mas então, através de Jesus Cristo, Deus faz uma aliança. A aliança tem vários sentidos. A aliança pode ser pacto, pode ser acordo. Amém, igreja? Então Deus fez uma aliança, Deus fez um acordo, Deus fez um pacto com o ser humano. Isso através do seu sangue, do sangue de seu Filho Jesus Cristo, que havia se tornado homem. Isso é para cumprir a palavra de Deus. Eu vou pedir que você vá comigo primeiro lá em Hebreus, para a gente procurar entender que tudo isso aí tem um mistério. Nada é por acaso, amados. Não foi só uma morte para a gente ficar sensibilizado. Nossa, ele morreu da cruz, que morte horrível. Não, amados. Tem tudo um propósito, e é propósitos que vem lá do Velho Testamento. Nós temos que entender isso. Mas na carta aos Hebreus, aqui pode nos dar já uma direção para podermos voltar no Velho Testamento e entender o porquê da morte da forma que Jesus morreu. Vamos lá. Todo mundo está junto em Hebreus 9 aí agora? Capítulo 9. Hebreus, carta aos Hebreus, e o capítulo de número 9. Vamos juntos no versículo de número 22. Agora estamos juntos, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Estamos juntos aí? Então, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Olha aí, amados. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então era necessário. Por que isso? Porque o próprio Deus criou essa lei. Abra, por favor, em Levítico, capítulo 17. Ele criou essa lei para o povo dele. Porque era necessário ele criar essa lei para que depois ocorresse o fato do derramamento de sangue, que foi justamente o que Jesus fez. Na ocasião de Levítico, obviamente eram os judeus ainda, né? O povo escolhido. Hoje somos nós, o novo Israel de Deus. Tanto os próprios judeus quanto nós somos vistos como o novo Israel de Deus. Tanto aqueles que têm a herança no sangue, né? Até tem uma passagem bíblica que fala: nós não erais povo, agora sois povo, né? A Bíblia fala: vós não erais povo, agora sois povo. Não estava ligado, né, ao sangue, não era pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Amém, igreja? Então nós somos povo de Deus, inclusive somos chamados como o novo Israel de Deus. Entenda isso. Tanto é que está sendo criada uma nova Jerusalém. Nem sei se ela está pronta já. Pela velocidade que nós vemos as coisas acontecerem aí, os sinais estão tão claros que a qualquer momento pode acontecer de nós vermos a cidade santa, em nome de Jesus. Então, o capítulo de número 17 do livro das leis, né, de Deus, que é o Levíticos, aos judeus. No capítulo 17 deixa muito claro, você vai entender agora por que Deus criou. Ele criou essa lei justamente porque, olha, aqui vai dar todo sentido, você vai entender melhor. Vamos ler, depois a gente explica. Capítulo 17, versículo 11. Aleluia. Porque a alma da carne está onde? No sangue. Ou seja, a vida está no sangue. Diga amém? Tá? Tem uma outra tradução que fala: porque a vida da carne está no sangue. Até aí tudo bem, né? Olha, não há vida sem sangue. Concorda com isso? Né? Então vamos lá. Pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Então aqui é muito importante entender que o sumo sacerdote recebia dos sacerdotes o sangue de animais que Deus determinou na sua lei, né? Ali era a única forma de expiar os pecados, de haver perdão pelos pecados, era aquele sangue ser levado diante do altar de Deus. Mas aquilo era uma metáfora para aquele povo, né? Aquilo ia acontecer de uma forma real, como aconteceu com o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, que é chamado na Bíblia de Cordeiro de Deus. Ou seja, o Cordeiro tinha que ser um animal sem defeito, sem mancha, sem nada. Jesus não teve pecado nenhum, e o seu sangue é tão precioso quanto, só que é muito mais do que animais. Então aqui, o escritor está dizendo, está declarando, né, em versículo número 11,
eu tenho levado diante do altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Aleluia. Vou ler numa outra tradução para ficar mais claro. Porque a vida está na carne, a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Diga glórias a Deus. Então não há vida sem derramamento de sangue, não há vida eterna sem esse sangue estar marcado. Tanto é que nós estamos no mundo espiritual, esse sangue está sobre nós, amados. É incrível, mas ele está sobre nós de uma forma tremenda. Tanto é que assim como foi ungido os umbrais das casas dos israelitas, para que a morte não entrasse na casa deles, e para isso foi aspergido um sangue de um animal, né? Assim também o sangue do Cordeiro de Deus está sobre nós. A morte não pode nos pegar, amados. Tanto é que o próprio Jesus diz em João 11, né? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, porque vai morrer apenas o corpo, a alma e o espírito não morrerá jamais, e ganhará um novo corpo, um corpo glorificado como o dele. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então é muito importante entendermos isso. Então, aqui é bem claro, a vida da carne está no sangue, né? E naquela ocasião eles derramavam sobre o altar o sangue, tinha colocado diante do altar para expiar pelas almas. Os sacerdotes faziam isso. Só que de uma forma muito mais tremenda, o nosso sumo sacerdote, ele vai diretamente ao Pai, ele entra diante da presença do Pai e apresenta o próprio sangue dele como expiação do nosso pecado. Então é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Amor ou não amor de tal maneira esse Deus, né? E Jesus vai dar uma revelação tremenda na última ceia que ele faz com os discípulos. Ele vai dar uma revelação para eles tremenda, que fica registrado para nós, que ele está cumprindo exatamente de Levítico 17. Olha como que o pessoal é tão cego, são tantos que hoje seguem Jesus, que dizem que são cristãos, mas não conseguem entender, discernir a importância do ato de estar ceando aqui no domingo. Tem pessoas que não conseguem discernir a importância de estar numa santa ceia ainda, porque não entendeu o propósito de uma santa ceia. E Jesus, quando reúne-se com os discípulos, ele faz a última santa ceia. Eu vou pedir que você abra a Bíblia, por favor, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver aonde aqui, Pai. Vá, por favor, lá em João, capítulo de número 14. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, onde o Senhor Jesus vai dar uma revelação aqui para nós tremenda. Aleluia, Jesus. Quando ele realiza a última santa ceia, ele revela aos seus discípulos que ali, no sangue dele, vai estar acordado, vai estar feito um pacto de volta, a nova aliança, né, no sangue dele. É isso que é importante entender. E vai cumprir Levítico 17. João capítulo 14 e o versículo 6, só parte B. Estamos juntos aí? Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ó, já existe ninguém vai ao Pai se não for por ele. Agora vai em Efésios, que você vai entender mais fortemente ainda, em Efésios, no capítulo de número 2, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Veja, em nome de Jesus, no versículo número 8, quando ele diz: pela graça, aqui o apóstolo Paulo vai registrar essa carta no versículo 8, dizendo: porque pela graça que sois salvos. Diga: pela fé. Amém? Então, pela graça que sois salvos, por meio da fé. Olha aí, ó. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então está muito claro, né? Então nós vamos ser salvos, mas não é por nossos meios, não, é por meio da fé. Então aqui está, até aqui está tudo bem. Então o pessoal está entendendo, né? Agora vamos tentar entender mais forte. Vai em Mateus capítulo número 10, por favor. Eu queria ver com os irmãos. Deixa eu ver onde está aqui. Antes, você vai, por favor, lá em 1 Coríntios, por favor. No capítulo 11, que Deus me tocou de fazer a leitura das Escrituras a respeito da Santa Ceia. Vou ler uma passagem que o apóstolo Paulo revela, que ele foi ensinado isso, que Jesus deixou isso muito claro. No capítulo de número 11, quando a gente faz a leitura aqui, vamos fazer ela domingo de novo, né? Ele vai dizer assim, ó, presta bem atenção aqui, ó. Quando ele pega o cálice, que é a parte do capítulo 11,
e o versículo de número 25, onde diz assim: após haver ceado, semelhantemente ele pegou o cálice, dizendo, olha o que Jesus fala na última Santa Ceia: este cálice é uma nova aliança, é um novo testamento, diga, um acordo, pacto, amém? Então este cálice é uma nova aliança, é um novo testamento, é um acordo, é um pacto, no meu sangue, olha só, hein? Então ele está tentando explicar para os discípulos na hora da ceia, que o sangue dele é aquele sangue de 17:11, Levítico 17:11 se cumpre no sangue dele, está compreendendo isso, igreja? Levítico 17:11, que só há remissão de pecados, só há perdão de pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Aí ele diz: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então tem que ter o sangue de Jesus Cristo, e para ter o sangue de Jesus Cristo tem que ter o Espírito Santo, e para ter o Espírito Santo tem que aceitar Jesus de todo o coração e confessar perante os homens e ser batizado. Diga amém? Então o resto é tudo conversa, meu amado. Tudo que o homem inventar aí é conversa do homem, preocupado com religiosidade, preocupado com salões cheios. Eu nunca me preocupei com isso. Primeiro que quem abriu esse lugar não fui eu, quem abriu esse lugar foi o Senhor, essa igreja do Senhor. Eu sou apenas um ministro dele. Uma coisa que eu não me preocupo, amados, é quem entra e quem sai, porque aqui só entra e só sai quem Deus quer que entre e saia. Amém, igreja? Então é no nome de Jesus que eu deixo bem claro isso, que uma coisa, tem pessoas que ficam mais preocupadas do que eu. Aliás, eu nunca vi tanta preocupação como ficam algumas pessoas. Eu gostaria que vocês entendessem que tudo aqui acontece para um só propósito, para a glória de Deus. Amém? Tudo tem um propósito, é tudo para a glória de Deus. E naquele dia, amados, nós vamos perceber, porque Deus, nós sabemos que Deus é amor, amém? Amém? Deus é amor, mas Ele também é justiça. Até agora todo mundo entendeu a questão do sangue, está todo mundo feliz, maravilha, graças a Deus, eu sou salvo por causa de Jesus, até agora está tudo maravilhoso. Agora vamos ao lado contrário disso. Nós sabemos que Deus é amor, mas Deus também é justiça, amém? Amém? Naquele dia, eu posso afirmar pelas Escrituras Sagradas, não haverá misericórdia mais. Abre Mateus 10 de novo. Até havia pedido para vocês irem em Mateus, agora eu vou pedir que vocês realmente vão. Eu parei porque o Espírito Santo estava falando no meu coração. Mostra a palavra da Santa Ceia, quando Jesus, meu filho, fala sobre a aliança, que ali está se cumprindo 17:11 de Levítico, glórias a Deus. Então por isso que eu parei, dei aquela pausa e fui na leitura da Escritura Sagrada da Santa Ceia. Agora eu vou pedir que você vá, você deve estar em Mateus 10, eu vou pedir que você vá comigo no versículo 15, porque você vai ver que está muito claro isso, o Senhor Jesus mesmo revela isso, dizendo: em verdade vos digo, que no dia, a sua Bíblia está num dia com letra bem maiúscula, não está? Esse é o dia final, é o dia do juízo, não tem mais dias depois disso, tá? Esse é aqui na terra, né? Então, em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, vamos dizer, para aqueles que desobedecem, para aqueles que não respeitam, para aqueles que não buscam a Deus, para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pode considerar isso tudo, porque é isso, esse é o contexto dessa mensagem. Jesus está falando aqui em parábolas, ele continua explicando de forma bem objetiva. Eu posso falar para vocês que vocês já têm o Espírito Santo para discernir isso tudo aí. Então ele está dizendo que naquele dia, isso vem de encontro com a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz lá no capítulo 3, se não me engano, 2 Timóteo, capítulo 3, não precisa ir lá, quando ele fala que o povo dos últimos dias vai ser difícil, viver aqui. Aí ele fala, ele dá a característica do que, como será o povo dos últimos dias. E eu posso afirmar, conhecendo as Escrituras como eu conheço, você também, que já está muito parecido com o que a Bíblia diz, o povo dos últimos dias. O amor está se esfriando, o homem cada vez mais está mais egoísta, enfim, eu não vou expor aqui, mas você pode ir lá em 2 Timóteo capítulo 3, que você vai ver que lá vai dizer: os dias são maus, os últimos dias vai ser muito difícil. Amém? Então ali vai dar uma característica de cada ser humano. Você vai observar e falar: meu Deus, parece que eu estou abrindo o jornal e vendo os dias de hoje. Exatamente. São os grandes sinais que Deus está derramando sobre a terra, sobre os últimos dias da terra. Então vamos deixar isso bem claro. E aí Deus está dizendo: não vai haver misericórdia. O mesmo Deus do amor, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o mesmo Filho que amou de tal maneira, deu a si mesmo, ele chamou-nos de amigos, o mesmo Espírito que habita em nós, que ama a gente, está aqui intercedendo, gemendo com gemidos inexprimíveis. Naquele dia não haverá nada disso, não haverá misericórdia, diz as Escrituras Sagradas.
Naquele dia não haverá misericórdia nenhuma. Ele chega a citar como uma parábola, óbvio que não vai dar para comparar, né? Não vai haver Sodoma e Gomorra, já foram destruídos, mas ele chega a dizer, olha, se Sodoma e Gomorra existisse, haveria misericórdia para eles, mas não haveria para aquele povo dos últimos dias. Diga misericórdia. Aí você vê o que vai acontecer com o futuro das gerações nossas. Alguém da nossa descendência vai estar lá, se é que não é, então já, né? Então, por isso que você deve cuidar da sua casa. Você deve zelar pelo que é seu, amados. Onde está aquele teu parente que você chamou para vir para a igreja? Cadê aquele teu filho? Cadê aquela tua filha? Cadê aquele teu neto? Cadê aquela tua neta? Cadê eles? Não estão zelando pela casa deles? Porque é isso que vai acontecer, amado. Alguém no futuro vai acontecer, vai ser essa geração que Deus não vai ter misericórdia nenhuma. E vai ter a descendência disso aí. Mas pastor, o que eu posso fazer? Eu não posso obrigá-los a ir para a igreja. Você pode dobrar teu joelho, pode chorar, pode clamar para beber água da vida, pode fazer tanta coisa. Porque de imediato você só pensa em que tem que obrigá-los a ir para a igreja. Quando eu falava minha mãe para buscar o Senhor e tentava falar, havia conflito, porque minha mãe ela estava dividida entre eu e o outro filho, que era ministro da outra igreja, de outra religião. Ela estava em conflito e agora? Ficou no meio. E o que é pior, eu era o filho do meio, eu não era o mais velho nem o mais novo, eu era do meio, né? Entendeu? Não era nem o mais velho nem o mais novo, eu era do meio. Então minha mãe, obviamente, não daria atenção para o mais velho. Mas aí Deus falou assim, enquanto você estiver falando, não vai acontecer nada. O dia que você se calar e dobrar teu joelho e começar a orar para ela todo dia, até você vê-la transformada, aí a coisa vai acontecer. E eu aprendi que não se fala nada. Você vive, dá o testemunho e ora. Mais nada. É tão fácil, porque não é você que faz, não é o homem, não é a mulher. É Deus que vai fazer. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar. Mas você, quando eu falo você, estou me referindo a quem já desistiu. Já vejo que o Espírito Santo me revela que tem pessoa que desistiu. Já desistiu de orar por um parente, já parou de beber água da vida. Por quê? Eu não sei nada disso, amados. Mas o Espírito está em mim, está mandando dizer, por que você fez isso? Qual que é o propósito que você pode fazer isso? Já desistiu? Amém, igreja? É isso que eu estou tentando dizer para os irmãos. Eu estou em espírito, e vejo que quem está falando é o Senhor na minha boca. Mas ele está alertando porque ele não conhece você, não conhece o teu coração. Eu não sei o que você faz nas igrejas, mas o Espírito Santo sabe. E está dizendo que muitas pessoas já pararam de orar para os seus parentes aqui, para os seus próprios semelhantes, para os seus próprios laços de sangue, os próprios familiares. Misericórdia. Então, aquele dia você tem que entender, amados, vai ter alguém da tua descendência lá, meu Deus do céu. Se você não quiser que tenha, então, misericórdia, comece hoje de novo, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, diz o Espírito Santo, porque aquele dia não vai haver misericórdia nenhuma. Eu vou pedir que você vá em nome de Jesus a outro texto, para você ver que é coisa mais séria do que você imagina. Vá em Atos dos Apóstolos, por favor, igreja. Nós estamos nos acomodando, irmão, o sono está voltando. Olha aí, o sono está voltando, o Senhor está revelando aqui, o sono está voltando, na vida de muitos. Atos dos Apóstolos. Você achou que hoje seria um culto tranquilinho, sem nenhuma? É libertação isso aqui, meus amados. É culto de libertação, então você tem que vir preparado para comer comida forte, saudável para a tua alma, para o teu espírito e para aqueles que você ama, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou pedir que você vá comigo, não saia do raciocínio não. Deus é amor, mas é justiça. Ele está dizendo que naquele dia se prepare, que não vai haver misericórdia nenhuma. Não é pouquinho não vai ter nenhuma misericórdia. E a Bíblia prova isso, Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, não leva em conta os tempos que uma pessoa não tem conhecimento, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, diga da palavra, amém? Que destinou, que é o seu filho, né? E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos, diga amém? Então está aí, ó. Então vai haver um dia de prestação de conta. Esse dia vai vir a qualquer momento. Quem morreu hoje, por exemplo, agora não tem mais chance de nada. Ele só tem que esperar uma coisa, julgamento final. Mais nada. Se for do Senhor, glórias a Deus, já está no paraíso, está descansando, está inconsciente, vai ser despertado com o toque da trombeta, vai ser salvo, glórias a Deus. Se morreu sem Jesus Cristo, já vai direto para o sofrimento eterno, e é apenas um aperitivo que vai sofrer, porque ainda vai estar no inferno aqui. Agora tem um lugar pior do que esse, que é o lago de fogo, que por enquanto a pessoa vai para o Hades, que quem faz o mal ali é o diabo,
mas ele está na boa no inferno. É verdade, amados, eu estou falando pelo Espírito Santo. O lugar onde que vai ser lançado depois que é o pior, que é o lago de fogo eterno, que ele vai ser lançado, os demônios vão ser lançados, e todos que não crerem em Jesus Cristo, todos que não deram crédito a essa palavra aqui, ó. Então, amados, o que está fazendo? Que você não põe uma campanha da vida, água da vida no domingo para o seu familiar? Por que você parou? Por que você parou de pegar campanha? Já desistiu? A sua fé tinha prazo limitado, agora está aqui por religiosidade, já voltou a ser religioso, voltou a bater o cartão na igreja só? Misericórdia, igreja, acorda. Então está aqui muito claro, vai em Hebreus, a coisa vai piorando, amados, abre em Hebreus, por favor. Para você ir em encontro social, vai nas grandes igrejas, está carpetada, vai lá, amado. Vai lá, onde está lá o governador, está o prefeito, está o vereador que você vai aparecer no jornal, vai lá. É lugar de ir, esse lugar que é no lugar social. Aqui é lugar de sentar e se alimentar, amados. Amém, igreja? Hebreus capítulo 2, por favor. Quando você quer a glória do homem, você muda, vai para onde você quiser. Você está querendo a glória do homem? Agora, se você quer a glória de Deus sobre a tua vida, ouça a palavra, senta e come em nome de Jesus. Hebreus capítulo número 2, está no mesmo raciocínio, né? Que Deus é amor, mas a justiça naquele dia não haverá misericórdia, né? E não haverá, o rigor vai ser, não haverá, será muito forte. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Versículo 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Digam amém? Então está ali, ó. Então Deus está deixando bem claro. É bom a gente atentar bem no que está ouvindo, guardar com diligência, né? Não com negligência, mas sim com diligência. Diligência é o contrário de negligência, porque a pessoa que ouve negligência fica assim na igreja. Negligente. Está louco para ir embora. Está mais preocupado em ir embora do que não sei nem o que veio. Isso é negligência. A diligência, atento, estudando, anotando, observando. Ô Senhor, obrigado por essa palavra. Isso é diligência. Amém? Atento à palavra de Deus. Então procura com diligência guardar a palavra de Deus para as coisas que já tem ouvido, para que em tempo algum se desvie delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, versículo 2, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como nós escaparemos, amados, se nós tentarmos por uma tão grande salvação? Amém, igreja? Então, naquele dia, amados, tudo que nós sabemos sobre o Deus do amor vai ser uma surpresa muito grande. Mas meu Deus me revela aqui uma parábola aqui, ó. Como o filho que o pai é carinhoso dentro de casa, né? Como aquele esposo gentil, né? Ou então, vamos fazer outra coisa. Deus está permitindo aqui falar assim. Aquele cachorrinho dócil, que é dócil, você chega e ele faz assim, né? Faz aquela carinha de coitadinho, né? Você nunca imaginaria, mas aconteceu isso comigo, né? Eu tinha um cachorrinho uma vez que eu achei que não mordia ninguém. Ele um dia entrou a mim e falou: você não morde ninguém, não. Ela lançou que eu tive que pagar a calça para meu amigo. Então, tudo que você sabe do Deus de amor, tudo que você sabe do Deus de amor, você vai conhecer o Deus da ira, o Deus que é horrível cair na mão dele, o Deus vivo. No dia, você que eu falo, todos vão ver, né? Os anjos vão ver, os salvos vão ver. Oh, glórias a Deus, obrigado pela salvação. Vão ver tudo, ficar, meu Senhor, obrigado, porque vai ser terrível. Em nome de Jesus, amado, tudo que nós aprendemos, o Deus do amor, que todo mundo faz o que quer aqui, maravilhas. Deus é assim mesmo, Ele perdoa tudo, né? Você vai ver, nós veremos no dia do julgamento final, ou estando, em nome de Jesus, do lado direito, salvos ali, ou misericórdia, né? Não quero nem falar o que eu pensei aqui, mas vamos ver, vamos aprender um pouquinho agora, para que você possa entender. Vamos na palavra. A parte boa de se ouvir da palavra, o lado que nós conhecemos, bom, né? Que nós não atentamos que existe o outro lado disso. Vai em Romanos de novo, capítulo 8. Essa é a parte boa de ouvir, ó, gostoso. Olha como é gostoso ouvir isso aqui.
Romanos 8, versículo 18. Essa é a parte boa, só que vai gravando, ponto por ponto, tá? Vou falar 3 pontos gostosos de ouvir, assim, que entra na sua vida, é gostoso ouvir isso. Depois você vai ver os 3 pontos contrários a isso, que a Bíblia também revela. Amém? Então, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que há de vir sobre nós, ou seja, que há de ser revelada em nós. Diga glórias a Deus. Então, olha só. As aflições que eu estou passando aqui, não devo nem levar em conta, porque elas nem são comparadas com aquilo que há de vir sobre mim. Amém? Isso é gostoso de ouvir. E a prova disso? 1 Coríntios capítulo 2, olha que beleza, olha aqui, ó. 1 Coríntios vai confirmar, amados. No capítulo 2 vai confirmar algo tremendo aqui no versículo 9, também um texto muito conhecido. Assim é como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Diga amém? Então está aí, ó. Então a notícia é ótima, né? Olha, posso ter aflição aqui, mas nem se compara com a glória que há de vir sobre mim. E nem olha, nem teve ninguém na terra, por mais poderoso que tenha sido, vai ter o que eu vou ter naquele dia, glórias a Deus, porque ninguém viu, ninguém sentiu, ninguém teve essa sensação. Ela é nova. Glórias a Deus. Notícia boa, né, amados? Notícia boa, não é? Mateus 25 é outra notícia maravilhosa. Olha que notícia gostosa, amados. Gostoso de ouvir isso, né? Então, profetiza em ilusões, né? Isaías 30, né? Profetiza em ilusões. Para de me falar da ira de Deus. Quero saber só do amor dele. Quero saber só do crédito, dos débitos não. Eu aceito ser cristão, mas só na parte ativa. O passivo, ou seja, o que eu tenho que prestar conta, eu não quero. É isso que está acontecendo hoje com as portas largas, né? Mateus 25, por favor, amados, versículo 34. O que Jesus está dizendo aqui, ó, esse é um sermão profético sobre a vida eterna e o castigo eterno também, olha só. Então ele diz no versículo número 34: então dirá o rei, ele está fazendo uma parábola aqui, como é que é o reino dos céus naquele dia, né? Então ele vai dizer, olha do 31, que Deus está mandando ler para quem não conhece entender. Ele vai dar uma parábola, ele fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, com todos os seus santos anjos, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor que aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Presta atenção, agora que é o versículo que é gostoso de ouvir. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus. Gostoso de ouvir isso, né, amados? Vamos para o lado contrário disso tudo agora? Vamos lá, Marcos capítulo 13. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Tem pessoas que preferem achar que o pastor que é bravo, vou sair dessa igreja, o pastor é muito bravo, não sei o que, vou só nos cultos de domingo, que lá ele fala mais mansinho, lá ele louva, ele canta, né? Tá bom. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 19. Qual foi o primeiro passagem que nós lemos lá? Romanos 8, né? Que é onde nós achamos que nada pode ser comparado com a glória, mesmo as aflições desse tempo presente, não pode ser comparado com a glória, né? Agora vamos ver o que diz o contrário, né? Também o que vai haver na terra, diga para o irmão do teu lado, o horror que vai haver na terra, jamais se ouve, jamais haverá depois daquele dia. Diga-me, olha, mas você acha que está vendo coisa ruim na terra? Você já muda de canal, já está naquela fase que está nem assistindo mais jornal, porque só fala em sangue, só fala em tragédia, em guerra, né? Você chegou a essa fase já? Pois bem, eu te digo que a palavra diz que isso não é nada. Naquele dia, o julgamento, o horror que vai acontecer, do próprio Deus determinando o horror, diz que nunca se houve, jamais haverá na terra. E você vai deixar o teu descendente nisso aí, amados? É isso que você quer para a tua descendência? Ou se for agora, já a tua eternidade? Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição, algumas Bíblias vão dizer um horror, de tal como nunca se houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e jamais haverá, e nem jamais haverá. E olha o versículo 20: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, olha os dias passando rápido. Você viu já que culto que é domingo? Alguém já percebeu isso?
Eu fui despertado hoje pela minha amada ali, a secretária de Jesus, porque eu não lembrava não. Domingo é a Santa Ceia do Senhor de março. Misericórdia. Amém, igreja? Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, reduzisse os dias, o tempo, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, diga glórias a Deus. Por causa dos escolhidos que Ele escolheu, abreviou Ele aqueles dias. Diga amém? Então está aí. O contrário de, não há a glória que há de vir sobre mim, nada pode ser comparado. Ao contrário disso, olha, aquele dia os que ficarem, horror nenhum se viu até hoje, jamais haverá. Misericórdia. Leva a sério isso aí, amados. O Espírito Santo não vai dizer isso, leva a sério. Vai em Mateus, por favor, capítulo 25 de novo. Que lá no Mateus 25 nós lemos agora há pouco. Entra, bendito de meu Pai, entra aí, ó glória, entra no gozo eterno, não é assim? Seja bem-vindo, bendito de meu Pai, entra no gozo eterno. Ouvimos isso agora há pouco? Que ele vai, é só as ovelhas, né? Quem está do lado direito. Agora vamos prestar atenção, os que ficaram do lado esquerdo, que parecia ter ovelha, parecia estar da mesma espécie, mas era bode, não era ovelha. Amados, joio e trigo se parecem, mas o joio não é trigo e o trigo não é joio. Ovelha e bode são parecidos, são cabritos, né? Mas não é ovelha, é bode. Então, em nome de Jesus, Mateus 25, 35, 41 agora, olha só, o contrário do que nós ouvimos agora há pouco. Entra, bendito de meu Pai. Olha o que diz aqui Jesus no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amados, de qual lado você vai querer estar naquele dia? Amém, obrigado por ter respondido. Eu ia perguntar, direito ou esquerdo? Eu vou já rapidinho, direito. Glórias a Deus, filho. Você é um homem de Deus e já escolheu o caminho certo. Está ao lado direito de Deus. Amém? Agora, para nós encerrarmos, eu vou pedir que você vá em Efésios, capítulo número 5. Em nome de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5. Chegamos ao final. O recado já foi dado. Agora, que passar disso é carne do homem, né? Então, o tema dessa noite é tempo de despertar, de se arrepender, de se converter. Amém? É tempo de despertar, de se arrepender, de se converter. Efésios capítulo 5, versículo 14 a seguir. Pelo que diz então: desperta, ó tu que dormes. Estamos juntos aí? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, né? Não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, observando o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 17 diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis, versículo 18, e não vos embriagueis, ou seja, não fique amigo do mundo não, que o vinho aqui é embriagar com as coisas do mundo. Então não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Então coloque-se em pé em nome de Jesus, e vai orando para o teu irmão lá, diga para ele: vamos andar em Espírito. Amém? É tempo de despertar, é tempo de se arrepender, é tempo de se converter. Aplauda o Rei Jesus. Glória ao nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essas palmas são do pastor, glória a Deus. Meu Deus, eu não mereço nada, mas Deus merece melhor, Senhor, melhor, é para Ele. Aleluia, Jesus. Toda a glória, toda a honra, toda a louvor, Senhor, pertence a Ti. Aleluia, Jesus. Não são palavras fáceis de ouvir, não, amados. Quem é cristão volta no próximo culto de libertação, em nome de Jesus. Você vai estar do lado direito de Deus naquele dia. Senhor Deus e Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor. Sou apenas mais uma entre multidão de milhões e milhões de pecadores sobre a terra. Reconheço o meu estado, minha necessidade de transformação, mas uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor me escolheu e está fazendo a Tua obra em minha vida, como está fazendo na vida de meus irmãos, Senhor. É para a Tua glória, Senhor. Nós estamos aqui lutando para permanecer na Tua palavra em pé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiar somente no Senhor. Nunca mais dar ouvido às trevas, Senhor.
É para a tua glória que eu peço, que venha uma unção especial sobre teus filhos, Senhor, e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E esse culto de número 200, gravado, ao vivo, para ser passado, que ele seja alcance muitas e muitas vidas, Senhor, para a libertação e a glória do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Coloque tua mão no peito, você que ouviu a palavra. Se você recebeu de bom grado, só fale se você recebeu de bom grado. Diga, Senhor, obrigado por essa palavra. Eu recebo e aplicarei em minha vida. Mas ajuda-me, Senhor, com a tua unção sobre mim, em nome de Jesus. Diga amém, irmãos em Cristo. Aqui está a campanha, a folha da campanha da libertação, que é uma campanha que Deus revelou a essa comunidade desde a fundação dela, e Deus tem agido de forma tremenda através dessa atitude de fé sua. Então você não tem que olhar para essa folha como nada místico nela. É uma folha revelada pelo Espírito Santo, sim, mas que vai nos dar a direção de agir pela fé. E Deus, ao ver a sua ação, causará no mundo espiritual uma reação da parte dele. Você crê? Então, creia e faça essa campanha para você ou para a vida de alguém, porque é uma campanha que é gratuita, basta você apenas ter a disposição de vir ouvir a palavra, sem quebrar a corrente de oração, nas 7 semanas a respeito da tua causa, ou das suas causas, porque você pode pegar mais de uma folha para cada causa. Nunca coloque uma folha para várias causas, porque existe um lugar muito pequeno para você relatar aqui, detalhar qual é a causa, se fosse mais do que uma não daria. E o que é mais interessante, existe uma agenda para você não se perder, e uma pergunta para ser respondida nessa agenda aqui, ó. Então o que acontece? Se você fizer mais de uma causa, você vai estar sem condições, impossibilidade de responder de uma forma direta e objetiva a pergunta que é feita aqui, ó, onde você deve colocar os seus vizinhos, né? Se já recebeu ou se ainda está em oração confiando no Senhor. E para isso é necessário que você pegue uma folha para cada causa. A folha é distribuída gratuitamente, você vai orar sobre a tua causa, mesmo que não tenha preenchido agora, vai apresentar diante de Deus em oração. Chegando em casa, você, com toda reverência, você vai preencher orando, ali quebrantado, contrito na presença do Senhor, e vai vir 7 semanas trazendo essa folha e orando após o culto de libertação, após a ministração. Em 7 semanas você espera o mover de Deus e toma posse em nome de Jesus Cristo. Amém? Então aqueles que querem iniciar a campanha, por favor, se coloquem à disposição está à disposição de vocês, os nossos amados diáconos. Eles vão andar pela igreja, basta você levantar a mão e fazer a sua parte, que é confiar no Senhor. Pega essa folha, daqui a pouquinho nós vamos orar por ela, pela tua campanha em nome de Jesus. Você que está na internet, nos alcançou, tanto no canal do YouTube, agora nessa ministração que hoje completou esse vídeo que você acabou de ouvir, o vídeo de número 200, o vídeo de 200 pregações da nossa comunidade Amor de Deus. Então seja bem-vindo a esse canal do YouTube, abra quantas vezes você quiser, você vai ver que tem várias ministrações ali, todas elas inspirações do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. E essa de hoje foi muito especial, que fala sobre a salvação. Então toma posse, se você não ouviu, ouça, e só faça a campanha se você ouviu, porque é muito importante você ouvir essa ministração. E essa campanha, como é que eu vou fazer, pastor? Eu estou aí para pegar essa folha. Aí que está o detalhe, você pode entrar em contato comigo no e-mail que passa aí, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu vou enviar para você no próprio e-mail, vou anexar na resposta minha uma folha dessa e você vai imprimir, salva no teu computador. E você pode entrar no canal do YouTube, pode entrar no nosso blog, lá no Google, você procura Comunidade Evangélica Amor de Deus, e ali vai ter o endereço do nosso blog, Blogspot, que é uma revista da igreja virtual, conta toda a história da igreja e tem todas as pregações também lá. Agora temos o canal no YouTube, que é esse que você está acessando, no YouTube, de Comunidade Evangélica Amor de Deus, e ali também estará as ministrações para quando você quiser ouvir, em nome de Jesus, tá bom? E essa ministração de hoje, que é de número 200, eu vou estar oferecendo a você essa folha. Entre em contato comigo nesse e-mail que você acabou de anotar aí, e eu vou ter o maior prazer em responder a você e mandar essa folha no anexo na resposta. Aí você pode, na semana que vem, procurar no YouTube outra mensagem e fazer as 7 semanas, fazer a campanha da libertação junto conosco, em nome de Jesus, tá bom? Quem aqui na igreja pegou e ao primeiro dia se coloca em pé, que o horário está avançando. Primeiro dia, coloque-se em pé. Os demais vão interceder por essas almas, por essas causas. Você na internet já entrou em contato comigo, já recebeu a folha, já preencheu, que pode ser de outras semanas. Então se coloque em pé também com a sua campanha, porque é o seu primeiro dia. Vamos orar por ela então, em nome de Jesus. Você que está com a folha na mão, obviamente você aqui na igreja não preencheu, mas vai poder
apresentar diante de Deus agora na sua oração. Depois em casa, com toda a reverência, né? Não vai com criança correndo, o telefone tocando, ou mexendo no celular, que isso aí vai estar brincando com coisa sagrada, né? Faça com toda a reverência, tá? Você está lidando com coisas de Deus, então reverencie o momento com toda a humildade, com toda a reverência mesmo, todo o temor em nome de Jesus. Então você vai chegar em casa e vai preencher, mas vamos orar agora já em nome de Jesus pela tua causa, ou as causas se você pegou mais de uma folha, tá? Vamos falar com Deus então. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos apresentando as campanhas ao Senhor, cada um apresentando o motivo de iniciar uma ou mais campanhas. Estão expondo nesse momento em oração ao Senhor, no nome de Jesus, quais são os motivos delas, Senhor. E eu sei que o Senhor sabia antes deles pedirem que eles iriam fazer, pois a tua palavra diz que antes que o pensamento venha à nossa mente, o Senhor já o sabe. Mas é necessário que eles façam o que estão fazendo agora aqui, que é para legalizar o pedido de oração, que é estar apresentando em forma de súplica e oração as petições. É o que eles fazem agora, Senhor, registrando esse momento de fé, que eles estão iniciando essa campanha pela fé, e eu uno a minha fé com a deles, para declarar a vitória de cada causa, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu verei esse povo dando testemunho, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Deu tempo de você falar com Deus? Se não deu, na hora de você estar em casa, faça uma oração bem ali, forte mesmo ali. Quando eu falo forte, é com convicção de que Deus está te ouvindo, viu, amados? Tá bom? Faça aquela oração, se quebrante ali, com certeza os anjos do Senhor vão estar colhendo a sua oração e vai levar diante da presença de Deus, em nome de Jesus. Então, você que iniciou a campanha, já fez sua oração, recebeu a oração do pastor também, faça agora junto com os seus irmãos, inclusive os da internet, repita essas palavras que vêm do coração de Deus, para que seja iniciada essa campanha. Digam todos juntos: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar minha campanha, e o Senhor conhece o meu coração, e sabe que eu creio no Senhor, por isso que eu vou dizer publicamente o que eu penso a respeito dessa campanha, que eu sou mais que vencedor nessa causa, porque está em tuas mãos. Eu não me preocuparei mais, nem ficarei ansioso, ou ansiosa, se for mulher, né? Amém? E diga ao Senhor: Senhor, porque eu confio no Senhor, eu sei que darei testemunho, porque eu já tomei posse dela antes de ver, porque eu creio em Ti. E quem será envergonhado e derrotado serão todos os inimigos que já tentaram ou ainda tentarão se levantar contra a vitória minha. Mas a minha vitória está nas Tuas mãos, e eu já tomo posse dela em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Então pode se assentar, você chega em casa, preenche e venha 7 semanas aí convicto de Deus está te ouvindo, amém? Você da internet também, você continua firme aí e abra mais vezes aí, vai procurando semanalmente os cultos e faça a sua campanha em nome de Jesus. Quem está do 2º ao 7º dia, se coloque em pé agora. Aqui na internet também, se houver alguém do 2º ao 7º dia, se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos só fazer aquela oração de pedindo a causa ao Senhor, né? Agora é a hora de fazer uma oração coletiva e mostrar no mundo espiritual o que Deus está vendo no seu coração, a fé e a convicção bem viva aí, amém? Então você vai dizer ao Senhor, todos juntos, coletivamente, tanto aqui presente quanto na internet, digam: Senhor Deus, eis-me aqui mais uma vez em tua presença. No primeiro dia desta campanha, eu declarei publicamente a minha fé, e eis-me aqui com a mesma fé, porque até aqui o Senhor me ajudou a confiar no Senhor. Eu peço que o Senhor continue me ajudando, Senhor, porque Tu és o Deus a quem entreguei esta causa, aliás, o único e verdadeiro Deus. Por isso que eu sei que receberei a minha vitória, porque eu fiz esse propósito de Te glorificar com testemunho, e eu sei, meu Deus, que o Senhor está atento a cada oração e a cada campanha. Eu já tomei posse desde o primeiro dia, e declaro publicamente que eu sou o que eu falei que eu era, porque a Tua palavra afirma que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? As trevas tremeram agora, viu, amado? Se você falou com fé, pode ter certeza que o inimigo não pôde resistir à tua oração agora, em nome de Jesus Cristo. Você toma posse da tua vitória? E eu uno a minha fé com a sua, com quem está na internet, para declarar a tua vitória realmente. Concordo com essa oração que nós fizemos juntos aqui agora, cada um para a sua causa, em nome de Jesus Cristo. Toma posse todos que oraram com convicção e digam todos juntos: Senhor, eis-me aqui, cada dia mais convicto de quem é o Senhor na minha vida. Eu, por causa disso, e em nome de Jesus, sou mais que vencedor. Amém? Aplauda ao Senhor então, em nome de Jesus. Quem será envergonhado e confundido serão os inimigos. Aquele que confia no Senhor jamais. Amém, igreja? Graças a Deus podemos então se assentar. Você que terminou a campanha, quando for sair da igreja, coloca no vaso de oração ali, aquele vaso que está ali,
né? Aquele que está na internet, que terminou a campanha, se eu já não orientei você o que fazer com a campanha após o término, volta a falar comigo no meu e-mail lá, que eu vou ter o maior prazer de te orientar em nome de Jesus. Amém? Terminado assim está então o culto de libertação. Eu quero passar os recados finais. Quem está feliz com Jesus ou quem continua feliz com Jesus, diga glórias a Deus.